Está conosco agora, cumprindo já a promessa de campanha, né? Rafael Pasquarelli falou que se ganhasse ou não ganhasse as eleições, estaria aqui conosco no Valafitas Podcast. Seja bem-vindo novamente, campeão, vencedor, Rafael Pasquarelli. Olá, Adalberto, olá a todos que estão nos assistindo no Valafitas Podcast. É um prazer enorme retornar aqui, né? Quando eu entrei ali, eu já deixei a dedicatória ali para você, naquele livrinho, agradecendo, né, o espaço que você me abriu antes das eleições, né, porque a gente não sabia o que ia acontecer, um ponto de interrogação, e você acreditou, né, no nosso potencial, acreditou que eu poderia trazer algo para acrescentar na cidade, porque o seu podcast ele é muito assistido aqui na Zona Noroeste, né, então tenho certeza que eu arrumei votos pelo teu podcast, eu tenho certeza disso. E eu estou muito feliz, né? Agora retornando, eleito, né? Pela primeira vez. Foi a minha terceira candidatura, né? Duas na trave. Uma bateu nas duas traves, né? Uma foi na trave, a segunda foi nas duas traves e agora, para a honra e glória de Deus, a gente fez o gol. Parece que essa bateu na trave também, só que na hora que ela caiu, ela foi pro gol, né? Porque a diferença foi pouca, não foi, Rafael? Foi apenas 81 votos de diferença, né? Para a primeira suplente, né, que é a Nina. A gente virou faltando, acho que 6% faltando. Para encerrar as apurações. É isso, teve uma hora na apuração que eu fiquei em quarto, né? Ficou o Piemonte largou bem na frente, né? Aí depois o Augusto, aí a Nina e depois vinha eu. Aí eu falei, caramba, Deus, será que vai bater na trave de novo? Bater na trave de novo. A gente foi indo, foi crescendo. E aí quando virou para a zona 118, que é aqui, Zona Noroeste. Morro, Zona Noroeste. Eu creio que esses últimos votos foi aqui. Foi aqui na Zona Noroeste que foi a virada, né? Porque eu tive muito voto aqui na Zona Noroeste. Isso é muito bom. Isso é uma característica que você, pelo tempo que já trabalhou aqui na Zona Noroeste, e mostra também um pouquinho do resultado da tua vida que é anterior, né, ao legislativo. Você tem trabalhado no executivo, na prefeitura, a família toda, como nós conversamos na sua entrevista aqui antes do pleito, né, no dia da eleição, e nós sabemos que tem uma família tradicional de servidores públicos e falamos um pouquinho da tua experiência, né, que será aplicada agora no legislativo. Então, a gente lembrando que você gosta muito de futebol, né? Teu filho Giovanni por causa do Giovanni dos Santos, Santista Roxo, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu posso ver aqui que realmente a bola bateu na trave, você ficou com medo, mas na hora que ela caiu, bateu nas costas do goleiro e entrou. E foi a mão de Deus, viu, Adalberto? Todos sabem, eu nunca escondi de ninguém a minha fé. Cristão, né? Cristão mesmo, há 15 anos. Você é cristão protestante, evangélico, de qual igreja? Da Peniel. Da Peniel. Ministério Peniel, há 15 face anos. A face com Deus. Face a face com Deus. Há 15 anos eu me converti. Estou na mesma igreja, com o mesmo pastor Nilton, né? Pastor Nilton é o pastor presidente e o seu pastor é o pastor João Pedro. Então, vamos aproveitar logo no começo, que na outra entrevista eu falei que eu quero entrevistar o Joel, né? Então, isso, trazer aqui. Conversa com ele lá pra gente marcar um dia pra ele estar aqui e a gente conversar. Mas como é que foi a sua campanha, Rafael Pasquarelli? Você aprendeu um pouco com as outras duas, aplicou nessa, que foi uma diferente, né? Um momento em que as redes sociais está determinante, não somente no Brasil, mas boa parte do mundo. Sim. Eu aumentei 1.020 votos da última para essa, né? Eu tive 2.712 e na anterior eu tive 1.692, né? Então foi 1.000 votos, mais ou menos, 1.020 votos a mais, foi um crescimento bom, né? Sem mandato, então eu vejo que o crescimento foi bom. A minha ida para a Coab também ajudou muito,
né? Esse tempo que eu fiquei na Coab, eu fiquei muito próximo daqui da Zona Noroeste e algumas partes dos morros, né? E eu tinha saído daqui da Zona Noroeste, acho que há 6, 8 anos mais ou menos, né? Que eu saí da regional. O tempo então foi uma lacuna que ficou muito solta esse tempo que eu fiquei. Você não sabia exatamente isso. o que... E na última eleição eu não vi na Zona Noroeste, né? Porque na primeira, em 2016, eu me decepcionei com algumas pessoas, né? É normal, sincero. Normal. Só que as outras não tem nada a ver, mas com a minha inexperiência, eu acabei não vindo na Zona Noroeste em 2020 fazer campanha. Você cometeu um erro, Rafael Pasquarelli, que a Sandra Arantes cometeu também na primeira eleição dela. Sim. Ela não veio na Zona Noroeste. Depois, quando o chefe da campanha dela, que se tornou o esposo dela, Oséias, nosso amigo, ele veio e descobriu, não, mas precisamos trabalhar aqui. E aí houve uma diferença. Foi isso que eu fiz. Né? A gente sabe que o prefeito Rogério Santos, a Zona Noroeste foi o fiel para, né? Para a eleição dele, para todos eles, todos sabem. É uma pena que ainda, embora essa administração tenha feito bastante coisa aqui na Zona Noroeste, nós temos ainda muita coisa para avançar aqui na Zona Noroeste e a gente vai comentar isso em um momento oportuno. E você sentiu que no dia, né, que fez o trabalho encerrou, uma coisa importante também. O orçamento dos candidatos em Santos é algo indecente, né? Como é que foi o seu orçamento? É absurdo, né, Adalberto? O seu foi absurdo, não, né? o meu, até hoje, as pessoas olham para mim e falam assim, Rafa, como é que você conseguiu? Eu falo, primeiramente foi Deus, né? E depois os amigos, né? A família. Isso aumenta a tua responsabilidade muito, né? Aumenta muito porque eu carrego o nome do ministério atrás, né? Não só da Peniel, mas digo do cristão. Né? Porque eu tive ajuda também da Assembleia de Deus, do Braz, da Debrais, aqui da Areia Branca, o pastor Juliano também me ajudou. Uhum. Tive mais 2, 3 igrejinhas menores que não são uma nomenclatura, né? Não são igrejas grandes, né? Mas igrejas pequenininhas que também me ajudaram. Como eu te falei na última entrevista, faço parte do MCCP, que é o Movimento Cristão de Conscientização Política. Hoje eu sou coordenador da Baixada Santista. Né? O MCCP é muito forte em Brasília, no Senado. Agora também na Lesp nós temos um deputado estadual, que é o André Bueno, né? Que é da Assembleia de Deus de Perus. Ele que é o representante do MCCP do Estado. E eu estou aqui na Baixada, gateando esse trabalho no MCCP. E qual é o objetivo especificamente? O objetivo do MCCP é conscientizar o povo cristão do voto. Do voto e também das pautas. Né? Primeiro das pautas e depois automaticamente do voto. Porque se a gente não ter representantes dentro do Legislativo e do Executivo, como que nós vamos brincar pelas nossas pautas? A gente sabe que a esquerda vota na esquerda maciçamente. Ponto. Mas o cristão não. E o cristão às vezes vota em pessoas que não representam a ideologia dele. Isso, ainda temos isso. E não tem a noção dele, ele vota por simpatia. Então, é a conscientização. Esse é o trabalho que eu vou. Tipo assim, eu fiz na minha campanha, dentro das igrejas que eu consegui adentrar, lógico, o Ministério Peniel consegui adentrar em todas as igrejas. Nós fizemos reuniões de cidadania, que a gente fala em todas as igrejas, né? Fiz também aqui na Assembleia de Deus, também do Braz, né? E eu vi que teve uma resposta muito grande. Eu creio que os meus votos, mais ou menos 1.200 votos, vieram dentro da igreja. Você vai usar o seu mandato também para poder conscientizar dessa maneira? Com certeza. A pauta, uma das pautas principais é o aborto, né? Totalmente contra o aborto, contra a pedofilia, né? E a favor da família constituída, né? Que é o pai, mãe e filho. O que não for nessa linha, eu vou ser contra, porque essa é a minha pauta, é o que eu acredito. As pessoas que votarem em mim acreditam, então eu não tenho como. Porque o pessoal da esquerda, eles têm uma ideologia e eles seguem aquilo. A minha ideologia qual é? Essa, eu vou seguir por aqui. E não é crime você ter a sua posição, não é crime. Eu tenho que me posicionar, porque hoje em dia, infelizmente, a gente tem dificuldade
do cristão, quando ele é eleito, ele dá uma afrouxada. E não pode. É aí que você tem que ir pra Que cima. entra também uma função dessa organização em que você também está inserido, Sim, né? sim. Porque quando você disse a respeito disso, na minha cabeça veio assim, poxa, então será que eles vão trabalhar para que o eleito, o cristão, o candidato que foi eleito e é cristão, ele mantenha-se ainda firme dentro das suas concepções? Sim, e crescer ainda mais. E não venha negar, ou trair. Não, Dentro das suas decisões, porque o eleitor ele não pode ir lá votar. Sim. Ele elege alguém que vota por ele. É isso aí. Que é o seu caso. É isso aí. Que é o seu caso. E acho que a gente vê que é muito comum as pessoas, dentro de uma base, perder a sua direção a respeito disso. Então quer dizer que faltando poucos minutos você ainda não tinha certeza que tinha sido eleito? Não tinha certeza. E pra você ver como Deus faz as coisas na minha vida. Eu falo muito de Deus porque minha vida é um milagre, né? Você me conhece de adolescente e sabe que quando você me conheceu, antes de me converter, eu era de torcida organizada, eu era de baile funk, eu era, entendeu? Aí depois que meu filho nasceu, meu irmão nasceu, eu me casei e tal, aí sim, Deus me salvou, né? Porque era complicado. Mas... A Vanessa deu sorte, Não, eu tive sorte. Tu já estava com a Vanessa? Já, porque eu conheço a Vanessa desde 8 anos de idade, né? Meu A gente brincava na rua. Aí depois a gente começou a namorar e tal, mas quem me colocou nos trilhos foi Deus e com a ajuda da Vanessa. Agora eu tô Rafael, né? E falando dos 81 votos, eu vi num culto aqui na Assembleia de Deus do Brás, aqui na Areia Branca. E tinha um pastor que eu não conhecia, durante a campanha. Sim. Eu fui lá só para poder fazer o trabalho, receber a oração do pastor, fazer o meio de campo, né? E aí o pastor João, que é um dos pastores de lá, não é o pastor da igreja, ele é o pastor auxiliar, não é o pastor João, ele trabalhou comigo lá na campanha, vai estar comigo no gabinete. E ele falou assim, Rafa, chega lá às 20 horas, ele falou para mim. Olha só que interessante essa história. Só que eu tinha o aniversário de uma PNL aqui do Bom Retiro. Da igreja do Bom Retiro, só que eu não ia vir na igreja do Bom Retiro. A minha agenda estava para mim na igreja do Jovino, né? Na Jovino. Só que na minha agenda, o pastor Alexandre, que foi meu coordenador de campanha, na parte das igrejas, ele falou, Rafa, vai no Valongo, com o pastor André. Só que calhou de eu não ir. Valongo ali em frente à Lagoinha. Em frente à Lagoinha. Era para mim ir lá, não fui. Aí ele falou, não, vai na do Bom Retiro, que começa às 18. Aí depois tu vai mais cedo para casa e tal, só que eu tinha esquecido de marcar a assembleia. Só que me deu um estalo, falei assim, era hoje que eu tinha que ir na assembleia. Liguei para o pastor João, falou, não, Rafa, é hoje. Eu falei, pô, glória a Deus. Então aí deu tempo de eu ir no aniversário do Retiro às 18 e chegar às 20 em ponto. Exatamente. Só que o culto da assembleia, você assembleia sabe que dura 3 horas e meia, né? O culto da PNL é rápido, 1 hora, 1 hora e meia, é rápido, né? E já tinha passado, né, as primeiras partes dos louvores da harpa e tal, já estava na pregação. Eu cheguei na pregação. Eu não conhecia aquele pastor, Roberto, não conhecia. Ele olhou para mim, desceu no púlpito e falou assim, pastor, Deus está me incomodando, eu preciso falar. Ele desceu e falou assim, eu não sei porque Deus está mandando eu vir falar para você, que eu estou vendo uma caricatura num papel com um número embaixo. Eu não sei o que quer dizer isso, mas Deus falou para você aquietar o seu coração, que Ele está no controle de tudo. Vai ser difícil. Os homens, eles possam te rejeitar, mas eu não vou te rejeitar. Olha só. E aí eu sou emotivo pra caramba, eu sou chorão, eu comecei a chorar e tal, ele falou mais coisas. E aí, beleza, fui embora. Aí, quando veio a apuração, o pastor João estava lá comigo. E aí a gente estava em terceiro, a mina tinha disparado com 100 e poucos votos atrás da gente, na frente. Aí quando faltou 6%, faltou 10%, ele veio falar comigo e falou assim, o nosso Deus não é de mentir, calma. Você lembra do que aconteceu na igreja? Eu falei, não, lembro sim.
lembra das palavras? Que os homens podem te rejeitar, mas ele não. Que ele vai te dar vitória. E a gente tava, tipo assim, 100 e poucos votos na frente. Eu falei, sabe, mas o nosso homem, fala assim, pô, não vai dar. Né? Mas a gente sabe quantas vezes a gente fala assim, não vai dar, e Deus vai lá e muda. A gente não. Eu tenho uma irmã, eu dou aula na escola dominical, uma irmã disse uma vez assim, olha, irmão, não fala de futebol. E às vezes eu falava de futebol, comparava algumas coisas. E eu não acho isso ruim, não, problema não, mas quantas vezes a gente já viu o Santos, o jogo acabando, a gente precisando de vitória e alguma coisa acontece. Mas esse caso realmente... Não, foi a mão de Deus. E ali quando faltou 6%, quando virou, aí eu falei assim, aí vai, de Deus, vai. Obrigado. Aí foi, e para honra e glória dele a gente tá eleito. A sua base é a Igreja Peniel, né? Eu tenho 3 bases, né? Eu tenho uma igreja que é a mais forte, né? Eu vejo que me deu... É que a gente não tem como precisar, né? Mas a gente tem mais ou menos os números na cabeça. Mas independente disso, agora Sim. Todo mundo sabe que você, Rafael Pasquarelli, é um vereador da cidade de Santos sim. Para esse próximo mandato e que tem uma identidade com a Igreja Peniel. Isso aí. Tá, a igreja me deu, aí o bairro que eu fui mais votado foi o Estuário. Né? Eu fui o mais votado de todos os vereadores no Estuário. De né? todos? De todos, até a Débora que bateu 8 mil votos. Não, e eu tive mais votos do que ela no não. Estuário. O Estuário, eu tive 330 votos no Estuário, mais 200 e pouco no Macuco. Então, aquele quadrado ali de Macuco, Estuário, um pouquinho do Imbaré, ali, Canal 4, eu tive 600 e poucos votos. Né? E a Zona Noroeste também. Né? A Zona Noroeste me deu 600 votos. 500 e uns quase 600, e o Morro me deu 400 votos cravados. Né? Então, que também o Morro estava polarizado. Sim, já tinham foram três vereadores eleitos no Morro, de lá. Então eu fui muito bem votado. Se você vê o contexto, eu fui muito bem votado nos Morros. Sim. Né? Então, quer dizer, eu pode ver que eu tive voto em vários locais, em várias comunidades. Né? Então eu tive voto na Zona Leste, no Morro, no Estuário Macuco e a igreja. Então foi mais ou menos... Foi bem divididinho, sabe? Nós temos na cidade de Santos 21 vereadores, né? 21 vereadores, alguns têm a sua declaração como cristão, né? Como cristão, alguns não foram reeleitos, né? E você agora assume também uma posição importante que prioriza a família, como você já disse. Você tem alguma outra organização cristã também que você tem alguma relação forte, né? Você me falou a respeito do lar evangélico de Amparo à Velhice. Qual é o teu sentimento em relação a esse importante equipamento que é sediado aqui na Zona Noroeste, na Vila São Jorge? Então, Alberto, para mim a surpresa, eu fui convidado, né, para fazer parte da diretoria. O pastor Natalino ainda está atuante? Então, é o pastor Natalino que está à frente, né, e quem me chamou para fazer parte do grupo e tal foi o Vita. Né, o Vita é o rapaz que sempre anda com o prefeito. Do Campos, Isso, do Campos, ele mesmo. E ele é da Cristo a Resposta. Né, e aí a gente teve uma conversa semana retrasada, se eu não me engano. Ele me fez o convite, né, e eu, de prontidão, me coloquei à disposição, porque eu sei o quão importante é esse equipamento, né, e é um equipamento cristão, né, é um equipamento e tem um nome. Se por um lado, por ser um equipamento cristão, ele tem muita simpatia de uma parte, de outras não tem também. Então por isso a gente tem que batalhar para poder ajudar. Levantar essa bandeira e fazer essa defesa, porque o lar evangélico de Amparo à Velhice, eu tenho visto, tenho passado às vezes momentos de muita dificuldade, né? E precisa realmente as pessoas terem essa conscientização de fazer um trabalho realmente específico, que esse trabalho venha a crescer, ter uma saúde financeira, administrativa, de organização muito legal. Parabéns por você ter aceitado. Isso aqui na Zona Noroeste é importante demais. A Palafitas cobra essa postura, né, de todos, né, e saber que você está mergulhando nessa grande responsabilidade muito nos alegra. Parabenizamos você por isso. Obrigado. E além
do lar evangélico, eu tenho uma associação, não minha, mas no nosso grupo, né? Que quem é o presidente é o Leonardo, que é o filho do pastor Joel, e que o nome é AMAP, né? Que é a Associação de Música e Artes Peniel. Né? Nós vamos implantar esse trabalho dentro das nossas igrejas, e as três primeiras, duas vão ser na Zona Noroeste. Duas na Zona Noroeste, que vai ser no Rádio Clube. Ali na Hugo Maia, ali da minha aquela igreja ali aqui do Rádio Clube, ela peregrinou nos lugares porque eram locais menores, né? Menores. E graças a Deus a Peniel aqui na Zona Noroeste deu um boom, e aí teve que ir para um salão maior. E ali, bem. Você é muito jovem ali. Ser sincero, sim. Eu já sonhei com uma igreja ali, você não tem noção. Eu sempre passo, porque aqui Zona Noroeste, eu passava ali, próximo, né? Meu sentimento que eu tenho sempre, quando eu olho assim, um terreno, alguma coisa, meus filhos sabem disso, né? Eu tenho 3 filhos, e eu falo assim, rapaz, esse lugar aqui ia ser perfeito para a igreja, né? Para a igreja, mas não é só o lugar, ali, o terreno que eu analiso. Eu analiso a condição no seu entorno. Sim. E a Peniel do Rádio Clube, ela está inserida bem na frente do DIC da Vila Gilda e da Coab da Vila Gilda, né? E ali bem um ponto estratégico. Estratégico ali. E ela vai ser uma das que terá esse projeto. Isso, porque ali a gente tem muito jovem. Mas qual é o propósito do projeto? O propósito é mais trazer. Eu creio que ali no Rádio Clube é mais os jovens, trazer eles para dentro da igreja. A gente vai fazer. Nós vamos fazer uma pesquisa de campo para ver o que a população gostaria e o que a igreja quer. A igreja pode estruturar. Porque a nossa associação ela vai tanto para o lado do esporte quanto para o lado da cultura. Né? O esporte, colocar os tatames, põe o pessoal para poder treinar um jiu-jitsu, colocar um boxe ou coisa parecida. E também, se for ensinar um violão, ensinar um teclado, ensinar bateria. E a gente trazendo o jovem, na parte cultural, na parte musical, eles vão aprender com louvor, eles vão aprender com a música circular. Né? Então eu vejo que é uma forma de evangelismo, né, que a gente vai atuar forte aqui na Zona Noroeste e tirar essa molecada da rua. Né? Eu acho que a gente tem que trazer eles para mais próximo de nós, tratar deles, cuidar deles. E eu vejo que no Rádio Clube, a igreja do Rádio Clube é muito jovem. E tem uma outra igreja nossa, que é ali que a gente chama Peniel da linha 1, que é onde era o dia, ali na Nossa Senhora de Fátima. Né? Ali também tem uma Peniel, ali já é uma igreja maior, e ali são várias salas. Né? Ali eu creio que a gente consegue colocar, de repente, um curso de inglês, um curso de espanhol, colocar um outro tipo de Nossa Senhora de Fátima com Estradão. Isso. É uma nova ferramenta júnior. Isso aí. Então eu creio que, eu acho que o que eu penso nesses 2 polos é mais ou menos isso, né? E vamos abrir um também lá no Valongo, no Pastor André, que é ali bem na descida do Morro do Pacheco. Descida do Morro do Pacheco, Valongo. E na minha igreja. E aquela região ali, ela é uma região que ela está se expandindo de várias condições, né? Mas continua com uma questão social muito importante. Eu creio que vai melhorar, porque estão sendo construídos prédios ali também. Prédios também, ali vai ter um shopping ali. Então vai melhorar bastante. Vai melhorar bastante. Eu quero aqui acrescentar dentro desse tema que nós estamos abordando agora, desse projeto específico aí da Igreja Peniel, que você participa, e o Leonardo especificamente, né? A minha filha é professora, né? Eu tenho uma filha professora. Ela dá aula no Instituto Neymar, na Praia Grande. Ela acabou de fazer uma outra faculdade, ela fez uma faculdade de matemática, ela dá aula de robótica e informática. E está fazendo uma pós-educação por princípios. E uma das coisas que, conversando com ela, e ela disse assim, olha pai, algumas igrejas têm escola, que é o caso da Peniel, né? Sim. A Peniel tem escola. Mas Colégio Lobato, que eu isso, Colégio Lobato. Algumas delas, a grade curricular, ela é realmente observada, ela veio para que seja com uma qualidade e direcionamento cristão. Mas ainda há algo bem específico a ser feito, em que esta qualificação que algumas faculdades estão apresentando agora, que é a educação por princípios, leva com que o aluno ele cresça com uma identificação específica realmente em relação às coisas de Deus.
E quando você fala num projeto voltado a uma igreja dentro desse sentido, em que leva a música, a aprender um instrumento musical, etc., nós temos isso aqui na Zona Noroeste. No entanto, o direcionamento, ele será só se a pessoa quiser, ele vai se direcionar para usar o seu talento, o seu conhecimento, em prol do reino de Deus. Sim. Só se ele quiser. Mas normalmente a sedução do mundo não é. Não é para você ser um artista cristão, né? Um artista, um profissional da música, né? Ou ser um cooperador em seja qual igreja for, porque ele pode se tornar ali um profissional dentro disso aí, um profissional desse projeto, ou bem estimulado para procurar um outro lugar em que ele possa realmente se formar como músico. No entanto, a sua essência, ela estará voltada para a adoração e a servir a obra de Deus. E faz uma grande diferença. E a gente, quem deve estar vendo essa entrevista, deve estar pensando assim, poxa, os caras são tendenciosos. Não, nós estamos falando com um vereador cristão. Nós estamos falando de projetos cristãos. E que tem comprovadamente um resultado, porque a gente vê isso mesmo, que é um resultado para a sociedade, para a família, né? Para as empresas, porque você forma pessoas que têm realmente uma postura diferente. E as igrejas hoje, né, ela faz um papel muito importante na sociedade, na parte social. Se a gente pensar que a prefeitura ela consegue fazer tudo na parte social, não vai conseguir. Né? A gente sabe que tem horas que vai faltar recurso, tem horas que o profissional da prefeitura não consegue chegar em certos locais que a igreja chega. A igreja chega. Você viu uma pesquisa recente de que na favela tem mais igrejas do que escola, do que posto médico, tem mais do que qualquer outro equipamento que atue ali em prol da sociedade, nas comunidades de todo o Brasil. Foi feito o censo, elas estão em todas e em uma quantidade maior do que as outras instituições. Então a gente vê a importância das igrejas evangélicas para a sociedade. No contexto geral da para a sociedade. Então parabéns por esse projeto. Já entrando também na questão, né, do ser cristão. O ser cristão aí foi uma bandeira que você levantou na sua campanha e agora as pessoas vão lhe cobrar. Sim. Muito. Tá com medo, preocupado com alguma coisa? Ou isso te estimula? Não, medo não, porque esse é o Rafael. Então, não vou mudar o meu jeito de ser, né? Porque as pessoas ainda perguntam, Rafa, como é que tá? Mesma coisa. Não mudou nada. Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Eu continuo, meu telefone continua o mesmo, tem pessoas que mudam o telefone, continuam atendendo a todos, moram no mesmo lugar, com a mesma esposa, indo frequentando. Ainda tem agora a Júlia, né? Tem a Júlia agora de 8 meses. 8 meses, que olha, tá um trabalho. O que o Giovanni não deu de trabalho, ela dá, viu? Olha, não sei porquê, porque a gente era mais novo, né? Tinha mais energia, mas ela, olha, vou falar pra você, virar no girar. Eu tenho 3 netos aqui também, eles quebram as minhas plantas, as minhas roseiras, que você sabe que eu passo pelo meu jardim aqui. Quando eu penso que não, eu passo aqui, eles jogando bola, depois eu vejo um galinho quebrado ali, um galinho quebrado ali. Graças a Deus. Mas saúde, né? Isso é muito legal. Criança quieta não tem que tomar cuidado. Muito legal. Então, essa maneira de ser cristão realmente... Não me assusta. Não te assusta porque... e eu fico até feliz, Adalberto, porque eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Deus me tirou, e eu sei aonde Deus me colocou. Né? Teve o batismo da Peniel no domingo agora. Sim. Né? Há 15 anos ele era feito em São Vicente. Né? E para a honra e glória de Jesus eu consegui trazer para Santos. Né? Porque a sede da Peniel é em São Vicente. É em São Vicente. A Peniel hoje ela é muito mais forte em São Vicente do que Santos. Santos a gente está caminhando ainda para um crescimento. E ali eu conversei com o prefeito, com o Rogério, conversei com o Paulo, né, o deputado federal. E o Rogério, o prefeito, falei, eu preciso trazer o batismo para Santos e tal,
Porque é uma vitória pessoal minha, né? É um vitória, é um desejo pessoal meu, né? De querer ajudar o ministério, de querer ajudar a igreja e outra, evangelizar as pessoas. Porque o evento foi enorme, tinha mais ou menos 4 mil pessoas na praia. Para um batismo. Né? Para um batismo é uma coisa muito... Quantas pessoas? Mais de 1.000 e quase 1.100 pessoas foram batizadas. Porque o batismo de vocês é anual, né? É anual. É anual, vem as igrejas daqui da Baixada, no litoral sul, litoral norte, né? A gente se junta e faz um evento. Então, né? o pessoal vem de outras cidades também para ser... Então, isso é um evento turístico também. Turístico também. Isso traz também... potencializa o turismo na cidade. Total. Os ambulantes lá dos Zé Meninos ficaram... Não acreditaram. Não, adoraram, porque venderam tudo. Né? O carrinho de milho chegou na praia 8 horas da manhã, 10 horas acabou. E não havia divulgação, né? Divulgação só a igreja, só a igreja. A cidade não sabia que de repente ia ser tomado pela aquela quantidade de pessoas ali. Sim, e eu vejo muito pelo lado evangelístico, né? Porque tinha os prédios ali do Zé Menino que as pessoas escutaram uma palavra, escutaram um louvor. Ali ainda passa a ciclovia, as pessoas passaram. Muita gente passa ali, que vem por volta de São Vicente, porque foi bem ali na divisa. A gente fez entre o emissário e a divisa. A gente colocou o palco ali, colocou a estrutura toda ali. Então muitas pessoas passaram ali. Eu creio que girou ali 8 mil pessoas ali no domingo. Muito. Né? Muita gente. Então eu fiquei muito feliz. E foi o que você falou, te dá medo? Eu falei, não, me dá satisfação. Me dá satisfação de poder propagar ainda mais o reino de Deus. E o reino de Deus. Rafa, a gente sempre está falando sobre livros aqui, da outra vez nós conversamos um pouquinho, né? A gente está sempre lendo. Algumas coisas a gente tem visto que tem acontecido nos dias atuais, né? No Brasil e fora dele, principalmente ligados a Israel, ligado ao mundo muçulmano, né? Isso é inevitável que isso ocorra. Nós, como cristãos, a gente entende que tudo isso são sinais das coisas de Deus, né? Das últimas coisas. A gente vive trabalhando, porque a gente não sabe o dia que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja, né? A gente não sabe. Então a gente continua construindo, a gente continua defendendo a família, né? A gente continua com a nossa bandeira, né? Aqui nós temos também a bandeira de Israel aqui. A gente tem todas essas coisas aqui. A gente tem, eu particularmente, eu tenho lido esse livro aqui do Asher Treiter, né, Alinhamento. O alinhamento, ele fala muito sobre quando todas as coisas vão se alinhar, né? O alinhamento global que está se acelerando, criando uma sinergia para Israel e a igreja, né, no fim dos tempos. Porque uma das coisas que a gente entende é que Israel e a igreja precisam estar, digamos assim, conectados, né? E para isso acontecer, eles precisam entender que Jesus Cristo é o Messias, né? Eu sei que é uma conversa muito, muito profunda. Deu tempo de ler alguma coisa nesse período de campanha, né? Sinceramente, Bíblia sim. A palavra é ser Bíblia. Todo dia. Todo dia a palavra era jejum, né? E nas últimas 3 semanas, se eu não me engano, eu fiz 21 dias. Fiz 21 dias de oração e jejum, né? Para as eleições. Então eu vejo que a palavra de Deus ela é perfeita, né? O que tá escrito ali naquele livro não é blá blá blá, né? As pessoas falam assim, tem pessoas que não acreditam, né? E ali é um manual de vida, né? Se você abrir todos os dias, você orar antes e falar para Deus falar contigo, ele vai falar contigo. Ele vai falar, não há como você errar. Não tem. Não tem como você errar. Porque assim nós somos ser humano, né? Tem vezes que a gente quer fazer as coisas com as nossas próprias forças, né? Mas todas as vezes que eu tentei fazer com as minhas forças, eu me dei mal. Rafa, tu acha que chegou no ponto máximo do que Deus quer fazer na tua vida a nível de legislador, de homem público? Eu acho que não, né? Não, porque sonha mais alto? Sim, porque... Tá, você está no primeiro degrau, né? Mas... Legal, porque assim, é difícil a gente ficar falando assim na frente das câmeras, o que Deus já profetizou na minha vida,
né? Então, mas eu sei o que Deus falou para mim. Tá vendo? Ele sabe. Eu tenho muito temor, né, Adalberto? Sim. Eu acho que o princípio de tudo é o temor. É o temor, temor não é medo, é temor. O temor é diferente. É diferente. É uma das coisas que eu como ministro, né, presbítero da igreja que pertenço, e entre esses anos todos, essa semana eu fiz 5.5, eu sempre ensino que há uma grande diferença entre medo e temor. Temer a Deus realmente respeitar e entender que tudo é no tempo dele e para a glória dele. Ele é soberano em tudo, né? Tudo é muito diferente. Eu também estou lendo 144 mil selados, né? E as duas testemunhas do Apocalipse, que é um tema muito pertinente no Apocalipse. Isso aqui é para depois do arrebatamento da igreja. Eu recomendo também você ler esse livro. Outros livros que eu também recomendo para você também. Isso aqui eu ganhei, né? Que eu leio é do Fred Figueiredo. Fred Figueiredo, Memória Viva. Você se lembra do que Deus te falou em Cades Barnea? Isso aqui é mais sobre realmente as promessas de Deus. Sim. Né? Então, quando acontecem as coisas, a gente vai falar, poxa, mas Deus falou. E é muito bom, né, cara? Quando chega no momento do cumprimento da palavra de Deus, Deus fala, e às vezes a gente já está até meio aqui desapercebido, né? Mas Deus falou, eu falo assim, olha, tá vendo o que está acontecendo contigo aqui? O que aconteceu contigo aqui foi o que falei. Você se lembra disso? O pastor Fred é o pastor da Rocha Church, lá em Bertioga, realmente. E um dos tinha sofrido um acidente, né, um ano atrás, ele machuquei o pé, né, no meu tornozelo, e esse aqui está até autografado, né? E minha filha me deu também, pastor Fred Figueiredo, Homens de Pés Descalço. Recomendo você ler também, esse pastor tem uma profundidade muito grande. Ser de direita está diretamente relacionado ao ser cristão, né? As pessoas porque as pessoas falam, mas por que vocês crentes? E aí nós somos criticados, alguns falam assim, pobre, crente e de direita. Bom, ser crente e ser de direita logo faz com que a pobreza vá embora. Você não concorda comigo? Absolutamente. Fala um pouquinho mais aí em ser de direita. Cara, ser de direita é você viver a Bíblia. Basicamente isso. Tipo assim, família. Aborto, não matarás. O único que pode tirar a vida é Deus. Ponto. Quem somos nós para tirar a vida de alguém? Se Deus colocou, soprou, foi Ele. Como que um ser humano tem direito de tirar a vida de alguém? Não. Pedofilia. É o que eu falo muito da pedofilia. Como que você vai fazer mal a uma mulher, a uma criança? A pedofilia eu acho que é o estágio mais avançado da perturbação de um homem. De um homem. Sim, é o estágio mais avançado da perturbação. E nós estamos falando aqui de demoníaco, nós estamos falando de demônio, estamos falando de possessão. É isso aí. É de possessão. É o estado mais avançado. Não está só relacionado à psicopatia. Não. Né? Nós estamos falando. É o ápice do mau caratismo na minha opinião. E da perturbação. Da possessão demoníaca. Vamos repetir isso aqui. Então, por isso que o ser cristão realmente faz essa diferença, porque a palavra fala muito sobre libertação. Também, um outro tópico, família. Você precisa de família. Para você vir ao mundo, para eu vir ao mundo, foi um homem, foi uma mulher. O teu pai não tinha como ser dois pais. Então, quer dizer, as pessoas podem até me interpretar mal, mas eu também não tenho problema nenhum com isso. Né? Tem pessoas que são vereadores que tem essa pauta aí e vai não estar normal, A minha não. Normal. A minha concepção é pai, mãe, filho, ponto final. Tem um filme aqui, esse aqui, Joy. Esse filme, eu não sei qual é o streaming que ele tá, não sei se é no Amazon Prime ou no Netflix. Eu assisti essa semana. Qual o nome? Joy? Joy. Joy, acho que é Joy, alguma coisa assim. Eu vou colocar o nome correto aqui para você que está nos assistindo. Esse filme fala sobre quando um pesquisador, juntamente com um médico e uma chefe de hospital, né, de plantão médico ali, uma enfermeira-chefe, eles conseguiram fazer a fertilização in vitro, que é o bebê de proveta. Mesmo em fertilização in vitro, você precisa de células do óvulo feminino,
né? E do espermatozoide masculino. Não tem como. Isso, pô. Não tem como. Mesmo que seja nem a ciência consegue fazer com 2 homens e com 2 mulheres. Não nem tem a ciência. Não tem. Porque Deus ele é perfeito. Não tem. Deus faz tudo perfeito. Que foi a nossa, ele está lá. Faça a imagem e semelhança de Cristo. Ponto. Nós somos a imagem e semelhança dele. Jesus não veio de carne e osso para dizer o quê? É assim. É isso aqui. Olha só, e lá uma coisa interessante que aconteceu é que quando a enfermeira, que eram os 3 personagens importantes dentro da história, a enfermeira, ela não podia ter filho. Ela não podia ter filho e ela não conseguiu ter filho. Ela era uma das coisas, ela mesmo com o sistema, ela não conseguiu. E a mãe dela expulsou ela de casa, porque a mãe dela era muito cristã na igreja. O pastor dela expulsou ela da igreja também por causa disso, por causa dessas coisas. E hoje, a gente, depois de muitos anos, ela foi inserida, né, o nome dela dentro daqueles que foram pioneiros dentro dessa tecnologia, e mesmo assim a gente entende que para a família existir, precisa realmente funcionar da maneira como Deus criou e fez, né? Outra bandeira da direita, e que nós sempre vai ser polêmica, que é a questão das drogas, né, da liberação das drogas. Eu li um livro numa revista, eu assino uma revista, e o fato de ter a bandeira de Israel aqui, a gente tem uma ligação não somente por ser cristão como Israel, e eu recebo da comunidade cristã, mas de judeus, uma revista que é a chamada da meia-noite, e sempre tem notícias de Israel, um monte de coisa. Lá numa dessas revistas eu vi que uma sociedade ela entra em degradação num estágio muito grande quando o liberalismo entra de uma forma total nessa sociedade, quando há permissividade de todas as coisas, mesmo aquelas que são antiéticas e temerárias. Vamos falar simplesmente em um caso que talvez você vai lembrar agora, Rafael. A Flórida é onde se permitiu até um valor X lá, se o cara entrar lá na loja roubar, não tem problema. O que aconteceu em volta dessas cidades? O quanto, e com a questão das drogas, do crack e outras drogas muito sintéticas, lá também tem muito medicamento que é proibido e as pessoas acabam se viciando também. A gente vê isso também em alguns documentários, tal, tudo. Como uma sociedade que as pessoas falam, poxa, primeiro mundo, é Estados Unidos, mas os caras são sub-humanos, morrendo na rua, parado igual um zumbi. Tudo isso é um resultado daqueles que apoiam uma agenda que vai muito para o lado da esquerda. Eu vi o Rogério falando a respeito disso, que o problema de morador de rua não é um privilégio só de Santos. É só a gente andar na Baixada toda. A gente vai para São Paulo, tem a Cracolândia, né? Então, em todos os lugares, lógico que a gente tem que tirar essas pessoas das ruas, né? Mas a gente tem que ter um certo cuidado de como tirar. São seres humanos, né? Não são apenas, não são lixo, não são entre aspas, bichos, né? Então a gente tem que ter um carinho. Não são números. Não são números, eu acho que a gente tem que ter um trabalho. Por que não colocar a igreja, envolver a igreja nesse trabalho que a ação social faz, dos assistentes sociais fazem? Uma parceria com as igrejas. Não digo, tipo assim, a gente vai, lógico, vou puxar a sardinha pro nosso lado, a igreja evangélica, mas... Não, mas a igreja é inegável que a igreja evangélica, ela, é óbvio que temos conhecimento de experiências com casa de recuperação de pessoas da igreja, a igreja evangélica que deu problema também, mas a gente sabe exatamente que a igreja evangélica ela faz esse trabalho sem precisar pedir ajuda para ninguém há muito tempo e o resultado ele é acima do que as outras organizações. Hoje lá no nosso ministério, na PNL, creio que tem 3 ou 4 casos de recuperação. Porque ela envolve não somente o trabalho psicológico, o trabalho social, tudo, mas o principal, que é o espiritual. O espiritual e resgatar essa pessoa, né? Dar o carinho que ela necessita e ela entender... E trazer a verdade, né? Trazer a verdade. A realidade. Trazer ela para a realidade, dar aquele choque
de realidade nela, com conversas, com palavra. E eu vejo que por que a gente não consegue resolver de fato? Não digo só em Santos, mas digo no Brasil todo. Eu creio que se a gente envolver a igreja, os números vão melhorar. Os números vão melhorar. Eu tenho certeza. Eu também acredito. Eu tenho certeza também disso. Acredito. A forma de você abordar vai ser diferente. Tipo assim, não que tem que ter o profissional, tem que ter o assistente social. Sabe por quê? Mas coloca um evangelista do lado. Coloca um cara que trabalha com o pessoal de rua, tanto com droga quanto com bebida. Eu falo isso porque a gente vive isso na igreja. A gente vive isso diariamente na igreja. Hoje, querido. Quantas pessoas a gente leva para casa de liberação? Amigos do as pessoas não ficam nem sabendo que o Rafa vai uma ou duas vezes na semana levar. O pastor liga e fala assim: Rafa, vou precisar levar um irmãozinho lá em Bertioga, Itaém. Bora, pastor, vamos embora. Põe no carro. Tipo assim, sabe? Isso é natural para nós. E queridos, você que segue o Palafitas Podcast, nós conhecemos e entendemos, porque tem uma coisa que as pessoas acabam não entendendo. Que dentro do ser humano, para a construção dele, tem várias coisas, mas para a destruição também tem muita motivação. Tem motivação emocional, tem motivação psicológica, tem motivação financeira e tem a motivação espiritual. Se um profissional, ele trabalha, ele conhece todas elas, mas ele não tem um entendimento da espiritual, às vezes ele vai ofertar todas as possibilidades daquela pessoa restabelecer a normalidade da sua vida, e mesmo assim, aquela pessoa não vai conseguir restabelecer a normalidade da sua vida, porque tem um pequeno detalhezinho dentro dele que ninguém conseguiu observar, e é onde um cristão envolvido ele consegue perceber, por causa do entendimento. Que ali, do jeito que a abordagem, uma simples oração, ele vai mudar. Olha, ele vai mudar o jeito dele de receber a equipe. Eu vou contar uma história. Eu creio muito nisso. Agora, lógico, a gente vai colocar projeto, vai conversar com o prefeito. Sério, ver os pares para ver o que ele decide. Mudando agora de assunto, vereador Rafael Pasquarelli. Já acostumou já? Não. Mas vereador vai ouvir muito, com vários sentidos, né? Sim. Pessoas com boa intenção e outras pessoas não. Rogério Santos, o segundo mandato dele, como é que você acha que vai ser o segundo mandato do Rogério? Eu espero que seja bom. Né? Tem que ser bom, não tem como não ser bom. Alberto, tipo assim, eu faço parte da base. Sim. Né? Eu te perguntei na tua primeira entrevista sobre sim. a Rosane, sobre ele, como é que seria a tua relação com um e com o outro. Agora se definiu, é o Rogério Santos, como é que vai ser a sua relação com ele? A minha relação com o Rogério era muito boa, né? Até uma certa amizade, vou falar pra você, porque gosto muito da pessoa do Rogério. Ele é um cara legal? Ele é um cara espetacular, é um coração que eu vi com poucos políticos. Olha aí, prefeito Rogério Santos. Rapaz, o nobre vereador, o edil vereador, né? Eu vim conhecer essa palavra edil vereador, né? Respondendo o processo, porque o pessoal lá da Câmara manda muita coisa para nós, isso, né? No Executivo. O edil vereador aqui está falando sobre Vossa Excelência, como realmente uma pessoa legal. Sim, o coração do Rogério é espetacular. Pensa nisso na hora que atender os nossos pleitos lá no reajuste salarial para o próximo ano, né? Não, mas falando do geral, lógico que a gente tem que mudar algumas peças. Vai lembrar dos 600 votos que teve aqui na Zona Noroeste, como sentar para conversar com ele? Sim, com certeza. E eu vejo que, lógico, algumas peças tem que mudar. Não vejo que o governo foi 100%. Na máquina? Não, a máquina eu acho que tem que mudar. Né? Tem alguma. Não vou falar. Eu tenho particularidades minhas que eu acho que tem que mudar em tal lugar. Mas eu vou falar pra ele. Sim, né? claro, que deve ser. Eticamente, eticamente, porque senão as pessoas podem ficar magoadas. E vai que essa pessoa não sai, depois vão me complicar pra mim. Precisa melhorar. Né? Mas eu creio que precisa melhorar. Não tudo, mas algumas coisas precisam melhorar. Né? Mas o que eu te falo é uma coisa. O Rogério é um cara espetacular, um coração enorme. Tem muitas coisas que ele quer fazer, só que infelizmente não consegue.
Né? Não é tudo que o prefeito consegue fazer e não é tudo que o vereador consegue fazer. Né? A gente tem que deixar tudo bem claro, tudo bem pontuado, porque depois as pessoas falam, pô, o Rafa não quis fazer. Não é que não quis fazer. É que não pode, realmente não consegue fazer. Você é um de 21, né? 21. Se 11 falar que não, e você estiver na muitas coisas também que o executivo quer fazer, que trava no sistema, trava em tudo. Por exemplo, tantas coisas a gente quer fazer quando a gente trabalha. Por exemplo, eu estive na Regional Zona Noroeste, hoje subprefeitura. Né? Você trabalha lá. Não é tudo que você consegue fazer. A burocracia trava. A população acha que a gente pode agir. Não quer fazer. Tudo é responsabilidade tudo da prefeitura. É licitação, aí não chega material para você trabalhar. E você quer um material melhor, só que tem que ser com menor valor. Então, quer dizer, todas as pessoas pensam sempre pro mal. E a própria população também, que às vezes pede coisa para a prefeitura intervir, e não é da responsabilidade da prefeitura. Não é? É responsabilidade se é esgoto. De uma concessionária. Isso, é uma concessionária. Quando a gente fala concessionária, são empresas que atuam dentro da cidade, nos domínios da cidade, mas não são órgãos da prefeitura. Sim, tem que cobrar. Nós estamos falando de CPFL, nós estamos falando de Congás, nós estamos falando da própria Sabesp, nós estamos falando das empresas de telefonia e internet, nós estamos falando de muitas coisas. Mas então a tua Mas no todo eu creio que vai ser bom. Vai ser uns 4 anos bem aproveitáveis. Me diz qual foi a tua impressão, Rafael, do votos, do absenteísmo, ou seja, das pessoas que não foram votar, ter mais votos, mais pessoas, mais números. Mais pessoas não votaram do que o prefeito foi eleito. Do que o prefeito foi eleito. Porque eu estava acompanhando e eu postei aqui no Instagram do Palafitas Podcast, e já quero aproveitar, convidar você a seguir o nosso canal, @Palafitas Podcast, no Instagram e também no YouTube. Esta entrevista na sua íntegra, ela é postada no YouTube, @Palafitas Podcast, e no Instagram. Qual a sua impressão disso aí? De que a maioria das pessoas não, porque não houve nenhum fato excepcional, e isso também foi um padrão no país inteiro. Isso demonstra uma insatisfação com vocês? Não, eu acho que a insatisfação geral como a política? Na política. Eu vejo que o pessoal meio que está cansado, né, da mesmice, das mentiras, das promessas que não são cumpridas. Aí as pessoas acabam se frustrando. A multa é uma multa irrisória, R$3, se não me engano, R$2. Não sei. Valor irrisório de uma multa. As pessoas falam, não vou. Vou lá, pago R$2, R$3 e pronto, fico na minha casa e não voto ninguém. Você... Mas eu acho errado. Não, eu acho errado também, mas é um direito, faz parte da democracia. Então, mas é um sinal. Tipo assim, mas será que... Você vai pensar nisso todos os dias do seu mandato? Porque é um aviso para você mesmo, você ser lógico que é. É assim, mas será que a democracia, de você ter o direito de você escolher o seu vereador, o seu presidente, o seu prefeito, o seu deputado, vale R$2, R$3? É o teu futuro, pô. Sim. Né? Você mas decide. É a regra da democracia. Sim, mas eu acho que as pessoas elas têm que colocar a mão na consciência e falar assim, pô, eu vou deixar do jeito que está. Que é aquela organização. Aquela organização. Não valeu a pena. Se as pessoas acharem que daqui a 4 anos o Rafael Pasquale foi uma porcaria de vereador, não vote. Não vote. Põe o outro no meu lugar. São 21. Se os 21 não presta, tira 21 para o outro 21. Vai ter que votar. Muita gente saiu, né? 8. 4 não tentaram a reeleição, mas 4 perderam. Então, quer dizer, hoje é de se pensar a quantidade de legisladores que foi trocado. Mais de 1/3. Que é mais ou menos a mesma quantidade da abstenção. 1/3. Exatamente. Então, quer dizer, será que os vereadores estão cumprindo esse papel? Porque no segundo turno, né? foi 2 candidatos, né? Candidato A, candidato B, e abstenções. As pessoas continuou a mesma coisa. Exatamente. As mesmas pessoas que foram votar no primeiro votaram no segundo. O restante não votou nem no primeiro nem no segundo. Exatamente. 1/3 não votou nem em nenhum dos 2 turnos.
falando pelo Palafitas Podcast, que está sediado aqui na Zona Noroeste de Santos, em honra aos mais de 600 votos aqui na Zona Noroeste, e você será, por certo, lembrado e cobrado em todos os lugares que caminhar aqui na Zona Noroeste. Tipo assim, o prefeito também, porque a Zona Noroeste fez uma diferença na eleição do a prefeito. 118 no geral, né? No Tanto geral. a Zona Noroeste quanto o Morro foi o que decidiu a eleição pro Rogério, né? Como é que vai ser seu gabinete? Em relação Assim, o que você pensa? Assim, vamos começar agora como titular, porque não vai ser nesse ano aqui que você saiu como suplente sim. E assumiu eventualmente. Era você saber que tinha um tempo determinado e não tinha como dar a sua cara, o seu jeito, a sua forma, né? Sim. Agora você está montando uma equipe para 4 anos. É óbvio que você tem um pouquinho de experiência, mas a experiência como um titular é diferente. Sim, né? Você vai começar a ver o que dá certo e está errado. Mas o que você pensa? Assim, como você falou, eu tenho uma experiência muito grande no executivo. Né? No legislativo eu entrei algumas vezes, participei durante 3 anos seguidos quando eu estava com o Carabina. Né? Foi ali que eu peguei um pouquinho de experiência também no legislativo, mas é diferente de ser eu. Né? Era eu no executivo, né? Rafael Pasquarelli nas regionais, na Coab e tal, conseguia decidir algumas coisas, mas no executivo. O legislativo ele é diferente, né? Você fiscaliza mais, você cobra mais, então por isso eu estou montando uma equipe técnica. Né? Lógico que as pessoas que me ajudaram na campanha também vão estar inseridas no contexto, mas para você ter uma ideia, os meus 2 candidatos que eu ajudei ao Conselho Tutelar, eles vão fazer parte do meu gabinete. Sim. Então, quer dizer, nós vamos olhar pelas crianças, nós vamos olhar pela educação, pelo social, porque o Conselho Tutelar, ele também é um braço da sociedade. Então, como os dois, a Vanessa, que ela ficou um pouquinho, acho que por 70 votos, 60 votos, ela não entrou, ela vai estar comigo. O Guilherme, a mesma coisa, também. Os 2 tiveram mais de 1000 votos no Conselho Tutelar. Então eles vão estar comigo. Eu vou ter pessoas da parte da educação também. Né? Eu vou trazer uma diretora, vou levar uma professora também, e vou levar um pastor também. 2 pastores vão estar comigo também no gabinete. É um gabinete bem eclético. Bem eclético, né? Só todos cristãos, né? Mas sim. Todos cristãos. Porque a sua bandeira aqui... Né? Todos cristãos, tipo assim, não todos evangélicos, mas sim, cristãos católicos, cristãos, sim. São cristãos. Um é só pastor, o outro é pastor, mas ele é economista, né? Então, para a gente poder olhar também as contas, né? O vereador ele não é só o vereador de lâmpada, buraco, vaga na creche, vaga de hospital, não. A gente tem que fiscalizar o executivo. Por isso que você falou, Rafa, e o prefeito? Nós vamos fiscalizar. Eu vou ter um economista dentro do meu gabinete. As contas eu vou olhar. Eu vou olhar, tipo assim, eu vou olhar tudo. Eu vou ser aquele cara chato, né? Porque eu sei o quanto eu batalhei para poder chegar aonde eu cheguei. Para poder ser uma voz da comunidade, uma voz do cidadão, de bem santista. Então eu tenho que fiscalizar. Porque então o seu gabinete vai ter essa característica eclética, tal tudo, sim. E aí tendo essa observação de que as coisas podem, por onde caminhar. E outra, esqueci um ponto também, o porto, né? Eu fui ajudante de despachante com 16 anos, né? Então eu trabalhei desde os meus 13 anos até meus 18, trabalhei no porto, né? E depois que eu vim para a prefeitura, eu quero ter um olhar especial para o porto, porque o porto eu vejo que ele é a engrenagem da nossa cidade. Né? Hoje, se você pensar que o Porto de Santos ele é 30% do PIB nacional. Então, se você pensar que ele é 30% do PIB nacional, quanto que ele não é a porcentagem da nossa realidade da cidade? Quantos empregos o nosso Porto de Santos dá para a nossa cidade? Ele pode gerar, né? Tudo que ele gera, tudo que eu acho que tem que ter esse trabalho mesmo, que o Rogério fala muito e o Paulo fala muito sobre isso. O Paulo Alexandre, tá? Porto Cidade. Tem que andar junto. Tem que andar junto. Hoje o Paulo Alexandre ele é o presidente da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos lá da Câmara Federal. Né? Então eu vejo que ainda mais o olhar para esse segmento nós temos que ter. Porque
o nosso deputado federal, que é de Santos, né, que é o Paulo, ele é o presidente da frente parlamentar, então isso quer dizer o quê? A gente sabe que o Rogério ele é muito ligado ao Paulo. Né? A gente sabe que a gente anda todo mundo junto, caminha todo mundo junto. Então se o Paulo está olhando muito o Porto, olhando muito a parte dos aeroportos, então a gente tem que caminhar. Eu vejo, Rafael, eu vejo agora como vereador, eu vejo que esse segmento ele vai aumentar muito na cidade. Ele vai melhorar bastante. Vai melhorar bastante, porque hoje, quantas pessoas que você conhece que trabalham no Porto? Assim, a maioria das pessoas que você conhece ou trabalham na prefeitura ou trabalham no Porto. E essa cidade, o comércio de Santos, ela avança muito, mesmo que você não queira. Muito, porque é recorde em cima de recorde. Mesmo que você não queira, ela avança muito. Só que a cidade se a igreja tem junto. Isso, se a cidade não se preparar, isso. Não é só o executivo que se prepara. É todos. O legislativo fomenta. Tem que pensar nisso. Fiscaliza e propõe. Lógico, tem que ir lá ver o que... E está ligado ao turismo também, porque o Santos está explodindo no turismo. Tudo é o Porto. Não, olha, depois que começaram a filmar com os drones a entrada e saída dos navios, sim, e a cidade de Santos começou também a ser filmada com drone, olha, está explodindo muito essa... Eu quero ir nessa cidade. As pessoas têm vindo para Santos e a gente tem visto que a prefeitura tem feito a sua parte na infraestrutura, né? Urbanizando, asfaltando, criando equipamentos, fazendo a manutenção de equipamentos. Então a gente acha, eu também entendo que eu acho que esse segundo mandato tem grandes responsabilidades, sim, mas o caminho já está traçado, né, Rafa? E tu está entendendo bem isso como vereador? Sim, então, eu estou indo toda terça e quinta nas sessões para poder pegar o que está sendo discutido. Para não chegar lá perdido. Não chegar lá perdido, para não perder o fio da meada, né? E fora isso, eu estou indo nos congressos, principalmente do Porto, estou indo em todos que está tendo, estou indo em todos, para eu poder ficar por dentro, ainda mais do Porto. Então, quando você falou do gabinete, aí eu tinha esquecido dessa pessoa ligada ao Porto, e aí automaticamente um dos pastores é da Zona do Oeste, né, para a gente ter essa pessoa aqui na Zona do Oeste, para a gente não perder essa conexão e como ele mora aqui, é daqui, a gente fica sabendo de tudo que está acontecendo aqui. E vou ter uma pessoa também dos morros. Então, quer dizer, e tem, lógico, uma pessoa também lá do Estuário do Macuco, que o Guilherme é de lá, e mais uma pessoa de lá. O Guilherme no meu conselho tutelar. Guilherme Teixeira, aquele menino que veio comigo na o Guilherme Teixeira, sim. Tá? Também, então quer dizer, a nossa equipe é uma equipe bem não posso te falar, é bem coesa, né? A gente não tem muita gente. Porém com capacidade. Mas com capacidade. É uma equipe nova, mas uma equipe... Isso, o Gui também ficou muito tempo na parte do Porto, né? Então, quer dizer, tem muita gente aí... Eu espero que essa paixão dure aí os 4 anos e traga muito resultado para a cidade e especificamente para a Zona Noroeste. Vamos falar sobre a Zona Noroeste. Rafa, vereador Rafael Pasquarelli, a gente fala Rafa porque ele é bem mais novo do que eu e eu conheço ele há bastante tempo. Zona Noroeste. Tendão de Aquiles da Zona Noroeste, na maioria das vezes, tem vários, né? Mas é a habitação. Pegou um know-how grande, né, sobre a habitação. Fala mais aí pra gente. Então, a habitação hoje é o... Eu pego um carinho muito grande pela habitação, né? Ter ficado esse tempo todo na Coab e ter conseguido fazer parte da equipe que entregou, né? Lá o Tancredo entregou o Santos Y, que a gente fala, que é ali perto do campo do Jabaquara. Esses 540 que vão ser entregues ali perto do Mangue Seco, né? A primeira parte já vai ser entregue agora, são 160 unidades vão ser entregues agora, que é o pessoal da Lemoa que vai, a segunda parte da Lemoa, e os outros 400, são 560, isso mesmo, e os outros 400 que eu creio que deve ser o pessoal que é ali na Lemoa, Rádio Clube não, ali é São Manuel. São Manuel vai para lá. Então eu creio que esse trabalho na Zona Oeste que eu vou fazer vai ser um trabalho de fiscalização, né, daquele dia a dia, andando aqui na Zona Oeste, que eu quero ter pelo menos 1 ou 2 dias aqui na Zona Oeste por semana, né, para andar, ver o que esse pessoal, nosso eleitor, né, porque eu tive muito voto aqui na Zona Oeste, né, então
o eleitor em geral, não só os 600 que votaram em mim, mas a população da porque, Zona Oeste, né? exatamente, acaba depois criando, Sim, vendo o que lógico. você trabalha. Porque hoje eu sou o vereador da cidade, não Sim, só das pessoas que votaram em mim, né? Mas estar mais próximo, né? Colocar o nosso mandato à disposição, o gabinete à disposição. Lógico que você falou, o calcanhar de Aquiles aqui na Zona Oeste é a palafita, né? É a habitação. Então, esse projeto do governo do Estado... Vou falar, a gente está estreando a camisa aqui, bonito, né? Bonito, é diferente. O uniforme aqui do Palafitas, quando eu vi, falei assim... Combina com o quadro, quando falaram, poxa, você não tá com o uniforme agora do Palafitas? Esse aqui agora praticamente é o uniforme do Palafitas. E a habitação que eu digo, eu estava falando sobre o Parque Palafitas, né, que é um experimento, né? É uma experiência. É um programa que já está, o recurso já está na prefeitura, só não começou por conta das eleições, mas em conjunto do governo do estado com a prefeitura, vai ser feito um bolsão. Quando eu saí da Coab, o projeto era mais ou menos esse que eu vou falar para vocês. Ali no Magnicente, onde tinha o campo, sim, ali vai ser feito um bolsão, se eu não me engano, são 15 ou 20 casas. Já começou as obras, né? Sim. E aí vão ser feitas as casas, vão tirando de 20 em 20 pessoas, famílias, né? E avançando, que é... E vai colocando até... Que é o que a gente sempre que conversou. Original, né? Quando a gente tinha lá na época do Beto e do Papa, era o monitoramento das favelas. Sim, sim. Era isso que a gente tinha? Né? Era o nome era monitoramento das favelas? Não, era... Congelamento de favelas, isso mesmo. E tinha uma equipe lá na regional que fazia isso e tal. Isso faz que 16 anos atrás. Na verdade, vem até um pouquinho mais antes. Eu me lembro que essa concepção da urbanização do DIC começou em 89, 90, né? 91, essa parte foi quando começou efetivamente a Coab da Vila Gilda, começou o aterramento da parte de cá do canal, né, que era o canal da Brigadeiro Faria Lima, onde estão as casas da Coab, era no canal, né, e o que acontece? O problema é que o investimento público e a atuação pública, ela foi menor, e aí o pobre, ele avança. Sim. Porque eu não tenho onde morar. O filho cresce, ele começa a namorar, ele casa, ele tem um filho e vai morar onde? Tem um espaço atrás, do lado, na frente, ele vai construir. Ele vai construir. Mas eu vejo que é um programa bem pensado e eu creio que vai ser bem executado e... Isso vai dar uma característica já de início bem diferente, né? Bem diferente. E eu torço muito que acabe, né, Roberto, as palafitas, né? Eu acho que a gente fazendo mesmo esse programa, sendo casas e a gente terminando de vez com a maior palafita. O espaço para alguém vir construir, se você não tirar o espaço, as pessoas vão lá construir. Você tem que deixar e depois já fazer, e tem que reurbanizar. Reurbanizar. Você faz as casas, mas automaticamente já vai reurbanizar, porque se deixar uma lacuna, vai ser feito casa de novo. A gente tem experiência disso, a gente sabe como é que uma coisa que, aí eu digo para nós, população que moramos aqui na Zona Noroeste, eu já não moro mais na Palafitas, embora eu tenha minha identidade, boa parte da minha vida, eu só vim ter uma casa de alvenaria com 28 anos na Coab da Vila Gilda. Sim. Né? Eu saí do DIC, da Maré, eu vim para a Coab da Vila Gilda, eu tinha 28 anos de idade, eu estava 3 casado. Já tinha filho, minha filha mais velha, e aí foi quando eu fui ter pela primeira vez uma casa de bloco, de alvenaria. Eu nunca tinha morado numa casa de alvenaria. A tua infância e adolescência foi tudo na madeira. Eu tenho esse corte aqui, ó, porque eu mergulhei na lama, caí na lama, fiquei mergulhado, quase morri. Catei muito caranguejo, as coisas todas, nadei nessa maré. A história do programa, do nosso canal, nome, né? Não é só por causa de sensacionalismo, não. É que é a nossa identidade. E a perspectiva realmente é que haja turismo. Eu me lembro que uma vez existia, logo no início, quando começou o projeto de urbanização aqui do DIC da Vila Gilda, tinha a Comul. A Comul era uma comissão de organização de moradores, dos moradores. A gente fazia parte de uma organização que dava opinião, que opinava, que
pela democracia, a forma democrática, a gente trazia também para acompanhar o projeto, etc, etc. Eu me lembro que eu dei uma opinião, falei a respeito da possibilidade de haver turismo aqui na nossa região. Mas vai ter. Ali do lado da regional, como é que é o nome? O Parque Palafitas. Parque Palafitas. Ali. Não, o Parque Palafitas aqui não, ali é um parque ambiental. O Parque Palafitas é aqui. É um parque ambiental onde vai estar ali, aos pouquinhos está sendo feito. Rivaldo, né, que está no comando. Isso, e aquela parte da favela que a gente retirou ela total lá na Lemoa. Lá na Lemoa. Assim, que é o fundo da Júlia Ferreira. Isso, ali foi retirado todas as famílias, elas vieram para o Santos Y, para realmente ali já estar fazendo a reurbanização ali, colocando, porque eles querem fazer uns polos, ambiental. Isso, não é catraia, é um barquinho que vai sair de lá do lado da regional, vai por trás, vai passar lá pela Lemoa e termina não sei aonde aí. Mas eu sei que para haver o turismo. Gente, eu acho diferente. Isso o que acontece? Porque o caminho é todo esse. Se você ajuda a sarar um câncer. Pode ver que ali no 5-2 não foi feito um pierzinho? E tem um campo de futebol que é o do Cruyff. Do Cruyff. Do Cruyff, que tem poucos lugares do mundo que foi feito ali. Ao lado do Cruyff tem uma baiazinha ali. Sim. Ali vai ser um dos pontos também turísticos que eles querem fazer, isso aí. Isso, eu recebi muitos convidados aqui. Viu como eu vou na Zona do Leste? Olha aí, eu conheço, hein? Tem pessoas que falam, eu conheço o Leste, mas não vai falar metade das coisas que eu tô falando. Ele vai conhecer mais porque aqui no Palafitas a gente vai cobrar. Dentro desse universo que a gente pode entender, que pode chegar, né? Eu acabei de dizer que ajuda a curar um câncer. O que é um câncer? Eu entendo isso porque eu saí da favela. Eu vim da favela. Quando alguém fala para mim, né, questões sociais, como é que funciona, nós sabemos o que dá certo e nós sabemos o que dá errado. Isso aí. O próprio morador sabe. O morador sabe. Se você não abrir um diálogo conosco, vamos fazer sem pegar informação, vai dar um tiro na água. Literalmente. Literalmente falando da maré. Mas eu quero dizer que quando você começa a fazer isso, você começa a lançar medicamento eficaz, poderoso, para se eliminar a possibilidade das pessoas terem vidas de uma maneira quase subhumana. E não é porque eles querem, não é porque a gente quer, é porque parece que vai para o subconsciente. E as pessoas, então, em vez da pessoa desejar vir para o lado melhor, um lado em que da capacitação, né, da estruturação, né, da valorização do respeito humano. Porque quando eu perguntei aqui para alguns convidados nossos aqui, Rafa, que quando um helicóptero está dando um rasante na Zona Leste, é o governador que está chegando. Aqui é a polícia. Aqui na Zona Noroeste é a polícia, fazendo, né, uma ronda aérea na Zona Noroeste. E a gente precisa... Não tem como acabar isso, porque é uma dimensão muito grande em todos os lugares. Mas quando você começa a curar de dentro para fora, você amplia as opções. E o Palafitas, ele está aqui para levantar essa voz. E não somente levantar essa voz, trazer pessoas aqui que podem verdadeiramente ser canal para fazer diferença, que é o teu caso, Rafael Pasquarelli. Nós fizemos questão de chamá-lo aqui conosco, nós entrevistamos, se eu não me engano, 12 candidatos. Você foi o único que venceu, nós temos alguns suplentes, fizemos a proposta para todos, eles estarão aqui conosco, comentando sobre a campanha e sobre o que pretendem fazer no futuro, mas trouxemos você primeiro aqui no Palafitas para a gente abrir essa interlocução. O Palafitas, ele é um podcast, mas ele é um podcast que ele está antenado e por trás de nós sempre tem as pessoas que conversam conosco, que são os nossos seguidores e tem a nossa opinião, e a gente acaba colocando aqui essa interlocução. Parabéns! Esse é um ponto que nós aqui do Palafitas não vamos esquecer, vamos estar sempre lembrando, e se quando tiver novidade, já fica o convite aqui, Rafael Pasquarelli, retorna ao Palafitas para falar mais sobre esse tema. Então, dá para perceber que tu não vai dançar conforme a música não, né, Fabião? Não, porque aí vira bagunça, né? Não dá. Lógico, a gente vai apoiar
o que for certo, né, do prefeito, vamos trabalhar junto, mas se tiver alguma coisa de errado, com certeza nós vamos ter a nossa voz, vamos ter a nossa linha de raciocínio. Não tem como ser diferente. Né? A gente tem que ter opinião própria, nós temos que conversar, né, dialogar muito, mas sempre com uma posição firme para a gente poder crescer ainda mais. Né? Porque a sua longevidade ela está relacionada a isso. Relacionada a isso. Se quiser vir para ficar, é um trabalho. Você tem que se posicionar. Tem que se posicionar, né? E aí se posicionando, quem está contigo, quem não tiver, né? Mas eu acho que um bom trabalho sempre vai fazer agregar e vai fazer realmente, eu deveria, né? Nós entrevistamos aqui o Ademir Quintino. Um abraço ao Ademir Quintino, tão gentilmente nos atendeu, veio aqui na Zona Noroeste, tem uma ligação na Zona Noroeste, está aí no canal também a entrevista dele. Vamos trazer ele novamente aqui para falar sobre outras coisas, principalmente sobre o nosso glorioso Alvinegro Baiano aqui, né? Esse é Santista Roxo. Esse é PHD. Ele sempre ia falar para ele, olha, eu quero ajudar o Santos, né? O teu filho é Giovanni, por causa do Giovanni, a gente conversou na outra entrevista. Se precisar, o Santos precisar, porque nós estamos nesse impasse aí da construção do estádio, né? O novo estádio da Vila Belmiro, tal, tudo precisou fazer algumas questões de lei e tal, tudo para poder o projeto ser ali e tal, tudo. Mas aí, de repente, no meio do caminho, o Santos, né? E aí o Ademir falava muito também sobre a questão de projetos para o esporte em Santos, né, para trabalhar o esporte. Se precisar, o vereador Rafael Pasquarelli vai estar do lado do Santos? Sempre. Cara, olha, minha paixão. Eu conheço muita gente que é muito cara, que é apaixonado no Santista Roxo. Eu não sei qual é o nome que eu dou pro Rafael, não. Se tiver uma cor que defina mais do que roxo. O cara colocou o nome dele, o nome do filho dele, o nome de Messias, e lá na igreja conheceu, né? Eu sou Santista branco e preto. Branco e preto, né? Branco e preto. Não preto e branco. Branco e preto. Você não imaginaria que um dia você estaria nessa posição, né? Não, nunca. E tu acredita que uma das primeiras coisas que eu pensei no dia seguinte das eleições, a gente para refletir em muitas coisas, né? Mas olha que engraçado, cara. Como o Santos, ele tá muito presente na minha vida, né? Uma das coisas que eu pensei foi assim, caramba, quando o estádio ficar pronto, eu vou estar como vereador. Olha só o que eu pensei, cara. Não tá entendendo? Vive, lembra de mim quando entrares no meu paraíso, meu irmão. Não tô entendendo. Eu vou dar uma pulseirinha VIP também. Cara, foi uma coisa que eu pensei no dia seguinte da eleição. Eu falei assim, caramba, quando o estádio ficar pronto, cara, eu vou estar como vereador, cara. Pô, eu acho que eles vão me convidar. Eu fiquei Marcelo Teixeira, que foi o presidente nesse momento, né? Olha, que lembra que este menino, ele pode não ter tido aí, né? Sendo lembrado pela equipe, pelo pessoal do Santos Futebol Clube ou pelos torcedores. Sei que o Marcelo Teixeira e o pessoal teve seu candidato, Domingos Zagueiro foi candidato, sim. O Ademir Quintino foi candidato, tivemos outras pessoas também com muita ligação com o Santos Futebol Clube, candidato também, né? Isso, tá tudo ligado ao Santos Futebol Clube, mas agora vocês têm um Santista preto e branco. Não, branco e preto. Branco e preto. Preto e branco é Corinthians. Santos é branco e preto. De arquibancada. De arquibancada. Eu sou arquibancada raiz. Hoje, pra ter uma ideia, eu não consigo, cara. É muito difícil você me ver na social. Eu só vou na social quando, tipo assim, quando meu irmão vai. Aí ele fala assim, pô, vamos ficar na social? Tu já foi no Boteco Santista? Não, nunca fui. É muito caro. Vou marcar. O homem agora é vereador. Se você chamar ele, vai chamar o Palafitas também. Precisamos estar junto. É muito caro, mas eu já fui. É muito legal. Não, eu gosto de ficar sempre no Portão 24, né? Porque ali eu fui criado ali, né? Onde era a Sangue Jovem. Eu sempre fiz parte da Sangue. Então a Sangue agora foi pro 78, porque agora tem um espaço destinado só para as torcidas organizadas. Só que eu não consigo ver o jogo lá no 78, cara. Tem a subsede. Na Sangue tem a Zona Noroeste, Eu não consigo ver o jogo na 78, cara. Eu acho parece que fica distante, sei lá, não sei. Eu gosto de ver no 24, que aí eu vejo em cima. Sei lá, é coisa do Santista, cada um fica no local. E outra coisa, parece que muda a sorte do jogo. Não é tudo. Não, aí
E eu gosto de ficar ou no 24 ou no Sócio Cachorro. Que é do lado da social, ali eu também gosto. É legal, né? Ele também fica Sócio Cachorro. Sócio Cachorro, né? Sócio Cachorro. Agora eu não sei qual o nome de cidade. Os caras nem sabem, é. É o 17. 17, é. Mas ele sempre foi Sócio Cachorro. É. Tipo assim, tinha o pessoal das cadeiras, né, da cativa, e o cara que era sócio, não tinha cativa, ficava ali, era sócio cachorro. Que a gente chama hoje, ainda chama meu sócio cachorro. Ali eu também gosto de ficar. Mas lógico que o Santos, ele faz parte da minha vida, tudo que o Santos Futebol Clube precisar da minha do apoio, vereança, do apoio, né? Sim, um dia você, né? Vou estar sempre à disposição. Sempre apoiando à disposição. E eu não vejo a hora de dar dia primeiro para tomar posse, para ligar para o passarinho e falar assim, tem que você me atender? Mas, aí eu vou querer saber tudo como é que tá o projeto, que aí eu tenho que falar. Né? Porque hoje eu ainda não tomei posse, eu não sei mais direito como que é o projeto do estádio. A gente vê muito pela rede social, né? Vê por você, vê por outros canais, por outros podcasts que tem de Santos, porque eu vejo. A Vanessa até briga comigo, fala assim, ou eu tô na rua e quando eu tô em casa, eu só vejo contra o Santos. Eu ponho no YouTube todos os canais de podcast que eu vejo do Santos. Antes de dormir eu tô vendo lá o Esporte pelo Esporte. Meu filho foi viajar esse final de semana, aí quando ele chegou, e aí, o Santos jogou hoje contra quem? Eu falei, que droga, o campeonato pegando fogo, terminando, a gente já terminou, já não tem jogo, cara, a gente não tem aquela emoção no final, tá todo mundo com aquela tensão, e a gente já tá de férias, né? E olha, eu vou te falar, viu, o CRB foi um jogo decisivo aqui, se eu não tivesse ganhado desse jogo aqui, o resto veio que ficou complicado pra caramba. Então, nós sabemos aqui que nós temos um vereador extremamente eu posso falar, eu sou santista pra cacete, pra caramba, eu sou alucinado pelo Santos. Hoje mesmo eu fui na feira de manhã cedo comprar as frutas da Júlia, tava com a camisa do Santos. Aí tinha um senhor discutindo com o feirante lá, ainda dei o meu pitaco lá, falei, não, o time era ruim mesmo, tem que mandar o Carille embora, aí já comecei a cornetar. O nosso DNA é pra frente. Não adianta querer colocar o Carille é um bom treinador, pro Corinthians. Luiz Carlos um bom treinador para outro time, mas pro Santos não. Muito retranqueiro, não dá pra jogar. Cara, é isso. irritante. Você tem que contratar, se não trouxer o Luiz Carlos, mas o Renato Gaúcho. Eu sou a favor do Renato Gaúcho. Sou a favor do Renato Gaúcho. Todos os times do Grêmio jogam pra frente. É bonito ver o Grêmio jogar. E olha que a mentalidade do Grêmio não é essa. Qual é a mentalidade do time do Sul? É retranqueiro, o cara é boleiro, na pancada, na porrada. O cara é boleiro e manja de futebol. Imagina se ainda o menino Ney vier. Meu Deus do céu. E não é somente ele não. Agora, essa reestruturação passa muito por isso. Tá demorando, eu tô achando que tá demorando. Eu acho que tem que contratar logo o goleiro. O Luiz Castro, ele pediu até amanhã, para quarta-feira. A gente está gravando isso aqui na terça-feira. Vai pro ar bem depois. Uma hora dessa, talvez você já esteja definido qual é o treinador. Mas nesse momento que nós estamos conversando aqui, ainda não foi definido. E a gente tem essa expectativa. Na verdade, a minha expectativa não é nem tanto o treinador, Rafa, mas é uma reformulação capaz da gente fazer bonito, jogar bem em 2025 a primeira divisão. Para que voltar um futebol bonito. Até que no Paulista jogou bem. Jogou. O Paulista também não foi aquelas maravilhas, mas pelo menos voltamos a ganhar a classe, começamos a disputar. Que me deu uma falsa ilusão. Ilusão para a Série B. Por isso que a gente ficou muito insatisfeito como Carille. Sim. Porque o time não é possível que o time não seria capaz de dar o melhor. Mas ele também jogou pela segurança, né? Ele jogou para classificar, para subir. Para subir, a gente até entende, né? Que nós somos passionais. Aqui no último jogo, perdeu o jogo. É muito. Caramba, sabe? É irritante. Não, é irritante. É irritante. Rafa, em 2024, nesses mandatos aqui, você foi reserva, agora é titular, né? Qual a diferença que você sente para a gente encerrar essa entrevista? Quero agradecer já, né? A sua presença. Você era reserva, né? Agora você é titular. Você já nos deu um pouco da sua resposta, falando da tua equipe, que vai ser uma equipe boa, né? Uma equipe legal. É isso que a gente espera também do Santos, que monte uma equipe capaz, sabe que o tamanho do problema que tem na mão, né? Porque ser vereador tem que ter uma equipe boa para fazer diferença.
Mas me fala aí, qual a diferença que você sente aí? De sair de reserva para estar ali nos 90 minutos e prorrogação às vezes também, Cara, né? eu tô como se fosse o menino da base Que vai estrear. que ficou treinando. Ele tá lá, ficou treinando 4 anos, imagina. Imagine o Cauã Basile. Cauã Basile, Cauã Basile. Esse moleque, quando começar a jogar, esse moleque vai ser. É o novo Neymar. Eu acho. O moleque, ele é muito diferente, pô. Ele é muito diferente dos outros meninos de 12, 13 anos. Vamos lá. Vamos colocar o menino mais próximo, que tá pra subir aí, sei lá. Tem um atacante, um 9 agora, que entrou no último jogo. Esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Eu tô como se fosse esse menino. Ele treinou aí 4 anos, 3 anos pra subir pro profissional. Babando. Eu não vejo a hora de a primeira, tipo assim, pô, agora eu vou jogar. Né? Então, tipo assim, eu me preparei. Mas já com né? experiência, não experiência, não o menino, né? Uhum. Mas, tipo assim, mas a sede. Não inato, né? Não inato, mas aquela vontade de jogar. Uma garra mesmo, de Isso, jogar. aquela vontade de jogar. E isso eu tô, porque foram 4 anos ali. Será que eu vou entrar pro jogo? Não é essa hora. Aí eu entrei um pouquinho e saí. Né? Então, quer dizer, eu tô louco para jogar, tô louco para fazer um mandato. Né? Lógico que você falou com algumas experiências no executivo, bastante experiência no executivo. Mas pode ter certeza que vocês vão ter um vereador atuante, um vereador que vai fiscalizar e muito. Né? Tem algumas coisas que a gente vai fazer diferente no mandato. Montando uma rede social legal. Então, essa de interação. Essa vai ser a nossa diferença. Né? A gente vai fazer um estilo, nós vamos inovar. Uma coisa que vocês vão começar a entender isso em fevereiro, quando começar as sessões, porque em janeiro a gente toma posse, mas as sessões voltam em fevereiro. Uhum. E você vai entender, eu vou voltar aqui para falar para você, pô, é isso aqui que eu te falei que eu ia fazer. A gente faz um site lá no teu gabinete, a gente vai lá, faz um site. Isso, eu vou te mostrar como vai ser para apresentar aí o cronograma do os nosso canais trabalho. de comunicação. Isso aí, isso que a gente vai fazer. A gente vai começar um pedido qualquer e nós vamos finalizar ele. Sabe? Vai ter luz amarela, luz vermelha, luz verde. Tipo assim, esse tá ok, esse tá amarelo, aquele tá vermelho. Vamos inovar mesmo o atendimento à população. A população ela vai sentir a diferença e vai gostar, pode ter certeza disso. Eu espero que você sirva também como referência para outros, né? Outros vereadores que às vezes ficam muito distantes aqui da Zona Noroeste. E a gente sabe que são vereadores que até ganham, mas o que a Zona Noroeste parece que não existe para eles. Não, eu tive conversando com 2 vereadores já de vários mandatos. Né? E os 2 falaram assim para mim, Rafa, a tua diferença vai ser que você ficou muito tempo no executivo. Então você não vai fazer pedidos que sabe que não vai prosperar. Sabe, se você não vai jogar requerimento de indicação, não é número. Não é número, exatamente. Então, quer dizer, efetividade. Você vai cortar vários caminhos do que muitos vereadores que entram pela primeira vez demoram 1 ano para entender o jogo. Que o teu próprio gabinete vai orientar o munícipe e falar, olha, você está fazendo um caminho errado. Sim, por quê? Porque eu já estou conversando com eles, já estou treinando eles. Né? Eu já tenho reuniões com eles, tipo assim, individualmente com cada um. Fala assim, ó, tu vai tomar conta dessa parte aqui, mas ó, é assim, assim, assim. Hoje quem toma conta disso é essa pessoa. Vamos esperar janeiro para ver o que o prefeito vai decidir, se essa pessoa vai continuar, se vai mudar. Sim. Mas o caminho, por exemplo, o caminho da saúde começa aqui e termina aqui. O da educação, da escola ou da creche começa aqui e termina aqui, numa subprefeitura. O que a subprefeitura ela pode fazer? Ela pode fazer isso, isso e isso. Não adianta você ir na subprefeitura pedir isso porque não vão te atender. Você tem que ir em tal local. Então, essa vai ser a nossa dinâmica. Isso desafoga também até a burocracia. Vai ajudar muito até o executivo. Muito executivo. Pode ter certeza que não vai chegar nada para ti na subprefeitura pedindo alguma coisa da saúde. Diferente. Rafa, muito obrigado pela sua presença aqui no Palafitas Podcast. Peço que você siga o nosso canal. Você que segue o Rafael Pasquarelli, que votou no Rafael Pasquarelli, que é amigo do Rafael Pasquarelli, possa também seguir o Palafitas Podcast, que aqui a gente dá voz a todos, né? A gente faz questão de ouvir e também de falar. É uma interlocução muito gostosa, saudável,
que ajuda não somente a Zona Noroeste, a cidade inteira, e é uma satisfação. Quero agradecer em nome do Palafitas a sua presença. As portas do Palafitas estarão sempre abertas para você e sabemos que o seu gabinete estará aberto para a Zona Noroeste. É isso aí, Adalberto. Obrigado mais uma vez por ter aberto esse espaço do Palafitas Podcast para nós. Agradecer os 2.712 votos que nós obtivemos nas eleições. E pode ter certeza que o gabinete vai estar aberto para vocês aqui na Zona Oeste, ou para toda a cidade, né? Para você também, Adalberto, quero que você até vá lá fazer um takezinho lá para ver como funciona o gabinete, funciona a Câmara. Acho que é legal também para a gente poder passar os seus internautas, né? Os seguidores, né? Os seguidores, os inscritos. Né? Os inscritos. Então, é isso. Obrigado mesmo. E que eu volte aqui, de repente, já campeão paulista. O campeão paulista, né? Estão precisando. De repente, 25 campeão paulista já ajuda. Aí a gente já volta aqui, já falando um pouquinho do mandato, já falando do Santos. E que Deus te abençoe grandemente, que Deus possa te abençoar e prosperar cada vez mais a tua vida, a vida da tua família e do teu canal. Valeu, Rafael. Nós agradecemos e desejamos o mesmo a você e toda a sua família. Grande abraço.